Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula com hematoma epidural. Então, hematoma epidural é pouco comum, mas potencialmente letal. O espaço epidural ou extradural fica entre a tábua interna do crânio e a camada periosteal externa da dura mater, tá? Então, entre o osso e a dura mater. Geralmente é acompanhada por fratura, então, geralmente o trauma de alta energia. O mais comum é que a gente tenha laceração da artéria meníngea média. Então, se dá o hematoma epidural por laceração de artérias ou seios venosos durais, o mais comum é a artéria meníngea média. E o intervalo lúcido, que é bem famoso, né, só vai estar presente em 50% dos casos. Aqui nessa ilustração, então, o que a gente está vendo é o hematoma epidural. Observem a forma biconvexa ou em lente, tá? Ele vai estar afastando a dura mater do osso, do crânio. Então, isso aqui é dura mater e isso aqui é o osso, tá? É o hematoma, então, extradural. Pensa por fora da dura mater. Extra ou epidural. Nesse caso, a gente tá vendo no esqueminha, né, mostrando a fratura com afundamento. E a gente tá vendo aqui como se estivesse lacerando aqui a artéria. Estão vendo o esqueminha? A artéria sendo partida no meio, né? Laceração da artéria meníngea média. E esse sinal aqui é o sinal do redemoinho indicando sangramento ativo. Eu vou mostrar para vocês como isso aparece na imagem, tá? Mais um esqueminha aqui para ilustrar, então, mostrando que o hematoma epidural vai afastar a dura mater da tábua óssea. Então, aqui tá o osso e aqui tá a dura mater. O verde é a dura mater, certo? E aqui o hematoma com esse formato aí biconvexo, tá? É o formato clássico do hematoma epidural. Lembrem-se que a dura mater está fortemente aderida às suturas e por isso os hematomas extradurais, em geral, não ultrapassam as suturas, certo? Então, ele pode pegar aqui tudo? Pode, mas não costuma passar daqui para cá, tá? Então, não costuma ultrapassar as suturas, pode ultrapassar a linha média, né? Ó, aqui não tem sutura, mas as suturas não costumam ultrapassar porque a dura mater está firmemente aderida ao osso. Bom, o aspecto clássico é uma coleção hiperdensa, biconvexa, né, lentiforme, pode ser em lente ou biconvexa, para você descrever. Esse aqui é o hematoma, essa imagem espontaneamente hiperdensa, uma tomografia sem contraste, né, que é o primeiro exame que a gente faz. Aqui a gente está vendo um aumento de partes moles na área, aqui em correspondência com o hematoma, né, isso aqui é um hematoma subgaleal, né, que eu já mostrei para vocês. Então, vejam aqui o aumento de partes moles, o hematoma epidural e associado com fratura. Geralmente está associado com fratura, tá, pessoal? E vejam que tem umas áreas mais hipodensas aqui, que indica sangramento ativo. Aqui o clássico aspecto, então a gente vê o hematoma, uma coleção hiperdensa, homogênea nesse caso, né? Biconvexa. Não vemos sinal de fratura por aqui, mas a gente não tem a janela óssea, não dá para afirmar, mas por aqui não dá para ver. E a gente tá vendo um discreto efeito de massa, estão vendo? É um desvio de linha média, discreto, mas tem, com redução aqui do volume do ventrículo lateral esquerdo e um discreto desvio da linha média, né? Então, tem efeito de massa. Aqui, outra imagem, primeiro, letra A, a gente tá vendo uma fratura linear, né? A gente tá vendo aqui, em correspondência à fratura, o local da fratura, um hematoma epidural extenso. E a gente tá vendo essas áreas hipodensas aqui. Isso aqui é o sinal do redemoinho, indicando sangramento ativo, certo? Nesse caso aqui, a gente tá vendo, é uma hemorragia epidural de origem venosa, tá? E por isso que cruza as suturas, certo? Então, pegou aqui tudo. Foi laceração do seio sagital superior nesse caso, tá? Tá na convexidade bilateral e tem fratura. Geralmente, o epidural tem fratura e vejam que o formato não mudou, mesmo sendo venoso, né? É esse formato em lente ou biconvexa. Resuminho do hematoma epidural para vocês. Então, vamos lá. Sangue entre o crânio e a dura mater,
Etiologia: fratura craniana está associada em 90 a 95% dos casos. Laceração de vasos pela fratura craniana. 90% sangramento por laceração de artéria, geralmente artéria meningia média, como a gente viu. Geralmente unilateral e supratentorial, o formato é biconvexo. Em geral, não cruza as linhas de sutura, mas pode atravessar as reflexões durais. Relativamente raro, crianças mais velhas e adultos jovens, e mais comum em homens, tá? Clássico intervalo lúcido vai estar presente em apenas 50%. Deterioração tardia do aspecto clínico, tá? É comum. Identificação e tratamentos imediatos vão diminuir a mortalidade aí. Aspecto de imagem, então a gente vai ver um coágulo hiperdenso, lentiforme. Se tiver hipodensidade, é o sinal do redemoinho, indicando sangramento ativo. E o hematoma epidural no vértex, quer dizer, lá em cima, né, igual eu mostrei o último para vocês, é em geral venoso, podendo cruzar a linha média, certo? Vamos passar para o hematoma subdural agora. O hematoma subdural, então, vai ser uma coleção hemorrágica entre a camada interna da dura mater e a aracnoide. Pode acontecer em todas as idades, mas é mais comum em idosos, principalmente relacionado à queda. Lembra que eu falei para vocês que idosos vão ter atrofia cortical, né? E o hematoma subdural está relacionado à ruptura de veias corticais, né? E quando a gente tem aquela atrofia cortical, essas veinhas ficam mais esticadas ali, cruzando o espaço subdural para entrar nos seios venosos durais, né? Lembra que os seios, as veias vão drenar para os seios da dura mater, né? Então, essas veinhas ficam mais esticadinhas quando a gente tem atrofia cortical. Então, no idoso, no alcoólatra, a gente vai ter atrofia cortical com essas veinhas mais esticadinhas, correndo maior risco de ruptura, tá? Então, lembrar de queda em idoso, que às vezes a gente tá falando do contexto de trauma, vocês pensam em acidente de carro, né? Mas pensa que o idoso pode ter caído no banheiro, assim, uma quedinha boba pode causar hematoma subdural no idoso, tá? A maioria não ocorre como uma lesão isolada. A gente vai ter ruptura e cisalhamento de veias pontes corticais. A forma do hematoma na imagem, a gente vai ver a forma em crescente ou côncavo convexo. Ultrapassa as linhas de sutura, mas não a foice cerebral e o tentório. Aqui um esqueminha então mostrando para vocês. O subdural vai estar abaixo da dura mater, tá? Então o verdinho é a dura mater, esse branquinho aqui é a aracnoide. O azulzinho coladinho no parênquima cortical é a pia mater, tá? Então o hematoma subdural tá aqui afastando a aracnoide da dura mater, ok? Pessoal, quanto ao aspecto de imagem, tem mais ou menos uma cronologia isso. Se o hematoma for agudo, menos de uma semana, o aspecto costuma ser hiperatenuante. Subagudo, entre 1 a 3 semanas, o aspecto isoatenuante. E crônico, mais de 3 semanas, aparece hipoatenuante na TC. Então, vai variar de acordo com os produtos de degradação da hemoglobina, né? Então, por que a gente tá falando em crônico aqui? Porque a gente tem hematoma subdural crônico, tá? Às vezes o idosinho fica um tempão com aquele hematoma fininho, pequenininho, teve uma quedinha de nada e fez o hematoma e não causou muita coisa, uma dorzinha de cabeça, sabe? Um quadro bem subclínico mesmo. Nesse caso aqui a gente está exemplificando hematoma subdural agudo. Nesse caso aqui é sintomático com certeza, então vocês estão vendo que tem efeito de massa, então tá desviando muito a linha média, né? Causando colapso parcial aqui do ventrículo lateral esquerdo. Ó, então a linha média a gente traça aqui, ó, da foice do cérebro, da região frontal até occipital, tá? Quando a gente faz essa linha aqui, a gente mede daqui até aqui para dizer quantos centímetros desviou a linha média, certo? Então, tem um desvio importante aqui da linha média, colapso parcial do ventrículo lateral esquerdo, e a gente está vendo uma coleção hiperatenuante, com algumas áreas hipo também, né? Em forma de crescente, ou formato de meia-lua, né? Típico do hematoma subdural, agudo, né? Hiperatenuante. Então, as áreas heterogêneas são áreas hipoatenuantes, sugerindo sangramento ativo, assim como no epidural. Aqui o asterisco está mostrando para vocês o desvio importante também da linha média aqui
teve um colapso, né, do ventrículo lateral direito, fechou ele e desviou muito a linha média, o sangramento agudo, que tá sangrando ainda, tá? Então, merece aí intervenção, né? Aqui a mesma coisa, então a gente vê hematoma hiperatenuante em forma de crescente, causando também efeito de massa, né? Tem desvio da linha média, colapso do ventrículo. Mas nesse caso tem uma coisa diferente que eu quero que vocês observem. A gente tem hematoma subgaleal aqui na região oposta. Isso fala um pouquinho para nós sobre o mecanismo do trauma. Então, o hematoma subgaleal tá desse lado e a gente tem uma fratura linear aqui, né, no mesmo, em correspondência com o hematoma subgaleal, indicando que foi um mecanismo de contragolpe, né? Então, a lesão não foi aqui. Ela foi aqui onde a gente tem o hematoma subgaleal e a fratura e fez um hematoma subdural por mecanismo de contragolpe do outro lado, tá? Aqui já é o subagudo, difícil de ver, é isoatenuante. Então, tem a mesma densidade do parênquima, tá? Não vou cobrar que vocês vejam isso, mas eu preciso que vocês saibam que o aspecto não é sempre hiper. Esse é o isoatenuante. Pode ser feito injeção de meio de contraste ou ressonância para ajudar a ver nos casos duvidosos assim. Nesse caso, vocês estão vendo aqui, TCC em contraste, muito difícil, parece que tem alguma coisa, mas não dá para afirmar. E aqui com contraste a gente vê mesmo, contrastou a meninge, né? A gente tá vendo que tem um hematoma isoatenuante bilateral, certo? Frontal ali, bilateral. Nesse caso aqui, foi só o janelamento. Então, essa aqui é a janela para o parênquima, essa aqui é uma janela mais fechada, quase que uma janela só óssea. Mas foi só janelamento e a gente consegue ver uma linha aqui hiperatenuante correspondendo ao hematoma subdural, certo? Aqui a ressonância, que está mostrando, aqui é um T2 gradiente, e a gente está vendo artefatos de suscetibilidade mostrando hematoma subdural também, certo? Nesse caso aqui, hematoma subdural crônico, hipoatenuante, e a gente vê a mesma forma, formato em crescente, aqui tudo é o hematoma, mas tem esse aspecto hipoatenuante, tá? A gente vai continuar no próximo vídeo.